O labirinto de concreto, o pesadelo real na cidade grande, a cidade. Para milhões, um refúgio de oportunidades, um palco vibrante de vida. Para outros, um amontoado caótico de estranhos, onde a solidão pode ser mais densa que a própria multidão. E foi nesse labirinto de concreto que a vida de Juliana, uma jovem designer gráfica, se transformou em um pesadelo real. Ela morava em São Paulo, um apartamento modesto na Bela Vista, um desses edifícios antigos com janelas enormes e um cheiro persistente de mofo e café. Sua rotina era a mesma: trabalho, metrô lotado, academia, casa. O dia a dia monótono, embalado pelo burburinho incessante do trânsito e das sirenes. No fundo, Juliana gostava da segurança do anonimato, da ideia de ser apenas mais um rosto na multidão. Mas o anonimato, ela descobriria, também pode ser uma armadilha. Tudo começou de forma quase imperceptível, como uma mancha de óleo que se espalha lentamente, pequenos desvios na rotina. No metrô, o mesmo homem em vagões diferentes, sempre a alguns assentos de distância. Na padaria, a mesma mulher lendo o jornal na mesa do canto, sempre quando Juliana estava lá. Coincidências, ela pensava. Reflexo da vida em uma cidade com milhões de habitantes. Era o tipo de coisa que a gente ignora. Até que não deu mais para ignorar. Um dia, ao sair da academia, ela percebeu um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Não era um modelo de luxo, mas um sedã comum com os vidros fumê escurecidos. E lá estava ele, o homem do metrô, sentado no banco do motorista, olhando diretamente para ela. Não era um olhar de flerte ou de curiosidade passageira. Era um olhar fixo, calculado, frio. Um olhar que não piscava. Juliana sentiu um arrepio. Ela apressou o passo, o coração batendo mais forte. Nos dias seguintes, a presença se tornou constante. O carro escuro aparecia perto de seu trabalho, de seu apartamento, da academia. As pessoas que ela via por acaso na padaria ou no metrô começaram a surgir em outros lugares. No ponto de ônibus, na fila do banco, até mesmo na lavanderia do bairro. Não havia uma ameaça explícita, nenhuma palavra, apenas a presença constante, silenciosa, sufocante. O medo de Juliana não era de um assalto ou de uma agressão física imediata. Era um medo mais profundo, de uma invasão invisível, da perda de controle sobre a própria vida. Era a sensação de ser uma peça em um jogo que ela não entendia, jogado por pessoas que ela não conhecia. O medo do predador que se aproxima, não com gritos, mas com um silêncio assustador. Ela começou a mudar sua rotina. Pegar rotas diferentes para o trabalho, sair em horários variados. Mas era inútil. Eles sempre a encontravam. Era como se a cidade, com seus milhões de olhos, estivesse conspirando contra ela. Os postes de iluminação, os reflexos nas vitrines, as sombras nos becos, tudo parecia esconder uma vigilância implacável. A paranoia consumia Juliana. Onde antes via o burburinho da vida urbana, agora via armadilhas. Cada rosto desconhecido, cada sombra era um potencial observador. Seu apartamento, antes um santuário, tornou-se uma prisão.
Ela começou a prender a respiração ao olhar pela janela, com medo de encontrar aquele carro escuro estacionado na rua, ou de ver aqueles olhos frios a observando. Tentou desabafar com amigos, mas suas descrições soavam vagas, talvez exageradas. É estresse da cidade, Ju, eles diziam. Paranoia. Ninguém está te seguindo. Como explicar que o terror não estava em uma ameaça concreta, mas na ausência dela, na falta de um motivo, de uma explicação? A insônia se tornou sua companheira. O mínimo barulho no corredor do prédio a fazia pular da cama. O som de um carro parando na rua lá embaixo era um alerta. Ela começou a dormir com a faca de cozinha debaixo do travesseiro, um símbolo patético de uma segurança que ela não tinha. Uma noite, ela recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma foto. Era uma foto dela tirada da rua enquanto ela regava as plantas na sacada de seu apartamento. O zoom era tão preciso que dava para ver a expressão em seu rosto, a estampa de seu pijama. A foto vinha acompanhada de uma única palavra: perto. O sangue gelou em suas veias. Eles não estavam apenas observando. Eles estavam dentro de sua vida, dentro de seu lar, em seu momento mais íntimo. A inviolabilidade de seu espaço pessoal havia sido violada de forma brutal e silenciosa. Juliana ligou para a polícia. A história foi ouvida com desconfiança, as fotos analisadas, sem provas de ameaça física, sem pedido de resgate, sem violência. É uma situação de assédio, senhora. Acompanharemos, mas é difícil agir sem um crime claro. A burocracia do terror. Ela se sentiu abandonada pela mesma sociedade que antes lhe dava a ilusão de segurança. A polícia não a protegeria de um perigo que não se manifestava de forma convencional. Os dias se arrastaram em um inferno particular. O medo não era mais uma emoção, mas uma condição permanente. Ela não comia, não dormia direito. Seu corpo estava exausto, sua mente corroída. Os rostos na multidão não eram mais anônimos. Eles eram parte de uma rede, de um jogo sádico. Uma semana depois da foto, Juliana estava no metrô. O vagão estava lotado, como sempre. Ela se sentia sufocada, os olhos vagando pelos rostos indiferentes ao seu redor. De repente, sentiu um toque suave em seu ombro. Era a mulher da padaria. Ela sorriu para Juliana, um sorriso forçado, quase robótico. E então, sem dizer uma palavra, a mulher deslizou um pequeno envelope dobrado na palma da mão de Juliana. O coração de Juliana disparou. Ela desdobrou o papel. Dentro havia um desenho, uma casa. E no desenho, um pequeno boneco de palito sendo observado por 3 figuras sombrias sem rosto. E embaixo a frase escrita com letras grandes e irregulares: "Nós sabemos onde você mora." Juliana não gritou, não chorou, não correu. Apenas olhou para o desenho, para a mulher, para os outros passageiros e sentiu o peso da cidade. Aquele terror não era o de um bandido em um beco escuro. Era um terror insidioso, onipresente. O terror da vulnerabilidade total, do anonimato sendo usado contra você, da impunidade de quem age nas sombras, invisível em meio à multidão. Ela nunca soube quem eram aquelas pessoas, nem o que queriam. Mudou de cidade, apagou suas redes sociais, trocou de número de telefone, recomeçou do zero, mas o
O medo de ser observada, de ser uma presa invisível em um jogo sem regras, esse jamais a abandonou. A cidade grande pode ser um monstro, não pelos monstros que ela gera, mas pela indiferença que ela cultiva, onde o mais aterrorizante é a certeza de que ninguém vai te ouvir gritar,